Cara, pelo amor de Deus, mano. O Kaká foi irresponsável. Foi burro. Essa que é a verdade. Porque ele deu motivo para essa arbitragem ridícula que nós temos no Campeonato Brasileiro marcar esse pênalti. Vários árbitros. Eu vi o PC Oliveira agora no GE aqui, dizendo que para ele foi pênalti, que para ele tem puxão. Mas o Simon falou a mesma coisa. Mas onde que tem puxão? Você segurar é uma coisa, você puxar é outra coisa. O Kaká não puxa, o cara tá jogando o corpo para trás, o Kaká começa a se direcionar a bola para a lateral, ele não faz o movimento como eles chamam de gatilho, que você é o cotovelo dele vindo para trás, ele põe a mão nas costas do jogador, aperta ali a camisa de fato, e o cara começa a vir para trás, ele larga e vai para o lado, ele não faz o puxão. Não tem um puxão, a camisa não estica para trás. Ele comete o grave erro de dar um motivo para esses caras fazerem o que eles fizeram, porque ele põe a mão nas costas, ele amassa a camisa, ele agarra a camisa do cara e solta. Ele agarra e solta. Ele agarra, quando o cara vai, ele solta. Ele não puxa. Ridículo, ridículo. O jogador já vem caindo. Não é pênalti, não foi pênalti, só que o Kaká deu motivo para o Rodrigo José Pereira de Lima mudar de ideia, para o Gilberto Rodrigues Castro Júnior mudarem de ideia depois de 4 minutos e 30 de análise. Se você ficou 4 minutos e meio analisando um lance por 8, 10 câmeras, em câmera lenta, e só depois disso tudo, sem convicção, debatendo em roda, você chega a uma conclusão de que talvez seja pênalti, é porque não foi, cara. Se você demorou 4 minutos e meio analisando desse jeito, em câmera lenta por várias câmeras, é porque não foi então, né, meu? É porque você está procurando pelo em ovo. Não foi pênalti, e o Kaká foi burro. O resumo do lance é esse. E o Hugo, cara, meu Deus do céu, pênalti meia altura, o Hugo chega na bola, ele até passa na bola, achei que ele ia defender aquele pênalti, mas enfim. Mas é um absurdo, a arbitragem ridícula, mas para mim, os 2 erros anteriores são muito piores do que o pênalti, que o pênalti, ele gera o gol de empate no último lance, mas o árbitro permitiu a cobrança de lateral por quê? Por quê? Tudo bem, tem o erro do Corinthians, o Romeu tenta dar uma bola de calcanhar, o Corinthians não afasta a bola, tudo bem, faz parte, tá errado, mas por que o árbitro permitiu a cobrança de lateral? Ele deu tempo de acréscimo, não aconteceu nada nesse período, a bola sai para lateral, ele tá com o apito na boca, e por que ele permitiu a sequência do lance? Não tem explicação. E para mim o pior de tudo, o pior de todos os erros, é o do impedimento no segundo gol do Corinthians. O Corinthians iria para o intervalo com 2-0, meu amigo. Com o Inter nessa draga, com 10 mil pagantes no Beira-Rio. Seria uma situação completamente diferente, muito mais confortável. Aí eu acho que é um erro assim, sem justificativa. Aí não tem essa de que, o fulano deu motivo, é um lance que vai dar discussão. Não tem discussão. O Hugo não estava impedido. O Hugo não estava impedido. Você tem as linhas, aliás, decidiram rápido, botaram o jogo para correr sem ninguém assistir, nem no estádio, nem na televisão. Foi aparecer depois. E aí, quando me coloca as linhas, não dá para ver a diferença entre a linha amarela e a linha azul. Aliás, você nem consegue ver a linha azul, nem a linha vermelha. Perdão, eu falei amarela e azul. É vermelha e azul. Você nem consegue ver a linha vermelha e a linha azul. Você não vê nenhuma das duas. Por quê? Porque elas estão sobrepostas, e quando elas estão sobrepostas, a tonalidade da cor muda, fica uma coisa meio escura, meio roxa. Você não vê a linha azul nem a linha vermelha. Você só vê uma linha escura porque elas estão sobrepostas. É um lance de mesma linha. Não tem impedimento, mas não é uma opinião. Isso está comprovado pelo VAR. A imagem que nós temos está aí no meu Instagram. A imagem comprova que ele não estava impedido. E esse lance, para mim, é loucura total. O gol do Hugo ter sido anulado é um absurdo, porque a imagem do VAR comprova que ele não estava impedido. E ele deu lá impedimento. Aí você olha a imagem, cadê a linha vermelha e cadê a linha azul? Cadê a separação delas? Elas estão claramente sobrepostas.
O Hugo estava na mesma linha do último defensor do Internacional de linha. O gol dele foi legal e seria 2-0 para o Corinthians. Um Corinthians que, como bem disse o Dorival, são 14 reversões de lance de VAR. É inacreditável como estão tirando pontos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Como estão errando contra o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Como é que o VAR Gilberto Rodrigues Castro Júnior me demora 4 minutos para chegar à conclusão de que viu alguma coisa para dar um pênalti? E o lance do impedimento, ele constata que aquilo foi impedimento depois a gente assistir as linhas sobrepostas. Como é que pode? Hoje, tiraram a vitória do Corinthians no Beira-Rio no apito. E o Kaká é burro pra caramba. Basicamente é isso. Porque o Corinthians jogou bola, o Corinthians controlou o jogo, o Corinthians estava todo desfalcado, o Corinthians teve que rodar o elenco, rodar os reservas. Mesmo assim o jogo estava controlado, era segurar 1-0, mas o Kaká é burro, põe a mão nas costas do cara, mesmo assim dá motivo para esses também, não quero aqui nem falar mais o que eu penso, mas para esses caras do apito aí enxergarem um pênalti depois de quase 5 minutos, forçarem a barra e anularem um gol de uma maneira assim também sem explicação do Corinthians. Assim, empate doído, que deixa o Corinthians numa situação bem complicada de tabela, muito perto do Santos na tabela de classificação. Santos que empatou na Vila Belmiro. Daqui a 2 rodadas é Santos e Corinthians na Vila Belmiro, e o Corinthians tem Dorival Júnior, porque o Dorival tomou um amarelo, ia ter que cumprir suspensão, só que depois ele tomou o vermelho. Então vai ter que cumprir 2 jogos. Está fora contra o Mirassol e está fora contra o Santos. E o Corinthians pega o Mirassol, que é um adversário muito difícil. O Corinthians sem jogar, sem ganhar na Neoquímica Arena 7 partidas. Vai ter o Yuri Alberto de volta, deve ter o Memphis Depay de volta. O André Ramalho talvez volte, o Garro ainda não. Mas vai ter que mostrar resultado. Vai ter que mudar isso. E vamos ver, porque contra o Santos vai ser o famoso jogo de 6 pontos, jogo decisivo, fora de casa, sem o técnico do Corinthians nessa partida. Diz aí o que vocês acham, mas resumindo, é isso. Que resultado, hein? Em Oures, tá difícil. Bora lá, se cuidem, deixa o like aqui, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal. Pessoas próximas aí, amigos que a gente tem em comum, ele falou o seguinte: eu jogo com dor desde os meus 12 anos. O Renato Augusto falou: jogador joga com dor. Jogador joga com dor. Aliás, o Renato um dia vai ser técnico, né? Eu acredito que o Renato um dia vai ser técnico do Corinthians. Acho que se fosse técnico hoje, ele ia falar isso pro Garro: escuta, Garro, o jogador joga com dor. Desde os meus 12 anos eu joguei com dor. Porque se o jogador tem uma lesão é uma coisa. O jogador querer jogar agora só se for para jogar sem dor nenhuma, aí já é outra. Tá? Aí já é outra. Então, tanto que eu tô falando isso, vocês sabem que é verdade, né? Porque vocês me conhecem, ó. Renato sempre jogou com o joelho estourado. Vocês sabem o histórico do Renato Augusto, né? Se o Memphis não jogar contra o Mirassol, não deveria ir para a seleção também. Falta de respeito com o clube que paga seus salários. Estou total de acordo com o meu querido cafezeiro, tá? O Memphis foi convocado pela seleção holandesa, né? Ele que está em fase de transição aí com edema na coxa, né? O Ronald Koeman, né? Convocou ele, né? Visando aí visando a Copa do Mundo, né? Que é a data FIFA, né? A data FIFA. Então o Memphis está convocado, né? Pela seleção, né? Da Holanda, tá? Já entrando aí na fase final, né? Das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Holanda enfrenta a Malta fora de casa no dia 9, na quinta-feira, tá? E depois recebe a Finlândia no dia 12, no domingo, né? Atualmente, a Holanda do Memphis lidera o grupo G da fase classificatória com 10 pontos, né? Então a Holanda vai estar na Copa do Mundo com certeza, e teremos o Memphis na Copa do Mundo. Tá, a mesma quantidade aí que tem a segunda colocada no grupo, que é a Polônia, né?
o primeiro de cada chave garante, né, a vaga automática, enquanto, né, os segundos colocados vão para uma repescagem, tá? Além do Memphis, o Corinthians tem mais um jogador representando, né, em seleções, que é o Hugo Souza. Lembrando que o José Martins não foi convocado, o Carrillo também não pode ser convocado. Enfim, o Memphis está convocado. E o jogo é no domingo e é na Holanda, né? Então dá para o Memphisinho voltar, né? Tranquilo, e jogar o jogo na Vila Belmiro. Então devemos ter o Memphis na Vila Belmiro, né? Agora, contra o Mirassol, o que eu vou falar aqui não é uma informação, tá? Mas é um entendimento que eu tenho. Deixa eu ligar o Lázaro aqui. É um entendimento que eu tenho, um discernimento que eu tenho, depois de analisar várias informações que eu tenho. E o que eu vou falar agora? Para mim, o Memphis não quis jogar para chegar voando para a seleção dele. Tá? É minha opinião. Porque eu tinha ótimas informações que quando ele se lesiona, a lesão era para uma semana fora só. Aí houve uma conversa com ele, departamento médico, departamento físico, fisioterapia, aquela coisa toda. Bom, como ele já teve uma sequência de lesões musculares, vamos fazer um trabalho legal com ele, para ele voltar 100%. Nada tira da minha cabeça que o Memphis Depay não jogou mais com a camisa do Corinthians desde o Atlético Paranaense, porque ele está se preparando para a data FIFA. A Holanda está em primeiro na sua chave junto com a Polônia em pontos. Ele sabe disso. Então a Holanda não está com a vaga garantida, pode ir para uma repescagem. Para mim, o Memphis se resguardou para a sua seleção. E digo mais, hein? Se ele jogar contra o Mirassol, ele não vai dar o seu máximo. Ele não vai dar 100%. Tá? Não vai dar 100% do que ele pode entregar. Aliás, isso é uma coisa que o torcedor corintiano, que eu falo com o público corintiano, mas isso no torcedor geral, pode começar a observar em jogos véspera de data FIFA. Normalmente o convocado, com algumas exceções, faz um joguinho meio mequetrefe, meio meia boca, tá? Então, para mim, ele, se jogar, e eu vou confirmar isso para vocês no Café da Fiel logo mais à noite, porque o treino é à tarde, né? O treino é à tarde, então no dia de chegar lá no CT agora, lá, que ninguém vai falar, o treino é à tarde, eu vou explicar para vocês se ele vai jogar ou não. Se ele jogar, nós vamos ter que ficar de olho para ver se ele vai se entregar muito, porque ele pode se resguardar também para sua seleção. Então, assim, salve, fiel corintiano. E seguinte, tá? Uma discussão aqui rolando na internet, né, dentro da torcida do Corinthians, é a seguinte, tá? Será que não valeria a pena o Timão fazer uma proposta à Caixa para a Caixa comprar os name rights da Neoquímica Arena em troca de quitar a dívida? Eu achei viável, tá, gente? Porque, sinceramente, eu acho que a Caixa aceitaria sim, tá? E aí a gente teria a Caixa Arena Corinthians, né? Eu acho que é algo a se estudar sim, beleza? A se tentar sim, caso valha a pena. Mas é só uma especulação, tá, fiel?